Olá, neste meu Gazine eu vou falar e mostrar um pouco do trabalho importante do Birata, um cartunista e quadrinista do Rio Grande do Sul, e seu personagem Chiru Lautério. E antes disso, tendo a ver, dadas as dimensões continentais do nosso país, o Brasil, é impressionante como nós temos diferenças culturais de norte a sul, leste a oeste, imensas e que só ampliam a nossa cultura, né? A nossa cultura no sentido de complexidade, de riqueza. Né? E isso tem que ser visto e tem que ser mantido. Né? Eu estudei escola pública nas décadas de 70, 80, enfim, toda a minha escola, todo o meu período escolar foi em escola pública. E a cidade de São Vicente SP, primeira vila fundada oficialmente, cuja primeira Câmara Política Oficial foi fundada, né, foi aberta nesta cidade, ou então nesta vila na época, fez com que o Brasil tivesse a cidade de São Vicente, litoral de São Paulo, como célula máter do país. Isso vem estampado, inclusive, no mapa que está desenhado nos ladrilhos da parede de uma das escolas que eu estudei. Isso foi colocado na escola, nós sabíamos dessa parte histórica. Mas o resto do Brasil não sabe disso, assim como nós não sabemos muita coisa de outros lugares, de outros estados. Né? Então é uma falha estrutural, educacional muito grande, que aos poucos, mas muito pouco, vem sendo minada, mas ainda com certo grau de dificuldade. Eu, anos atrás, também fui convidado para dar uma palestra e para escrever um texto de abertura de uma exposição da transposição literária do poeta Murilo Mendes aos quadrinhos. Muitos quadrinistas foram convidados na época e fizeram sua transposição de alguns dos textos poéticos do Murilo Mendes aos quadrinhos e me descobriram como pesquisador, me chamaram e eu fui dar a palestra, também acabei participando da exposição com um quadrinho e também escrevi o texto de abertura que ficou na exposição no Museu Murilo Mendes, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Quando eu fui contactado, eu fui sincero, falei, não conheço o Murilo Mendes, não conhecia. Na escola eu nunca tive contato com ele, poucos contatos com literários brasileiros, os famosos, Machado de Assis, ok? Mas muitos a gente não teve contato. Então falta a desestruturação da nossa educação com relação à cultura, principalmente a cultura nacional, ela é muito grande, né? Essa desestruturação, essa falta, né, de manutenção dessa cultura. Então, eu estou dizendo tudo isso porque quando eu conheci o Birata, Bira Dantas, falando sobre a carreira do cartunista Birata, novo mestre do quadrinho nacional. Então, esse evento trouxe o Birata, eu o conheci no evento e depois ele acabou me enviando um material bem interessante. Eu vou mostrar agora para vocês aqui. Na época ele me mandou o Chiru Lautério e os Dinossauros, volume 2, Tigre na Água, Chiru Lautério contra a Morte, e também o trabalho que ele fazia e deve fazer ainda, com relação a oficinas de quadrinhos que ele dava, ou ainda dá, com projetos financiados para escolas da região. E aqui são os trabalhos dos alunos do projeto que era dele. Inclusive tem aqui uma explicação. HQ na Prática em Itaara, em 2013. Oficinas de Educação Ambiental e HQ na Prática, primeira edição. O nome dele, Jorge Biratan da Silva Lopes, Birata 13, 2013, né? Esse aqui é de 2013. Então, achei muito interessante o material que ele me mandou, eu havia mandado em contrapartida os fanzines também para ele, né? E agora, recentemente, eu tomei contato novamente com ele no Facebook, acabamos dialogando e ele me enviou de forma cortês também
Chiru e los Dinossauros, volume 1, porque ele havia me mandado o volume 2. O volume 2 estava em língua portuguesa, aqui está o volume 1 em língua espanhola. E um calendário muito bonito, com todo confeccionado por ele, né? Cada mês uma ilustração, uma imagem desenhada pelo Birata. Então, muito belo esse calendário, né? Inclusive, tem alguns dados aqui, o calendário Bagual do Chiru. Bagual, se a gente olhar no dicionário, é um potro, é um cavalo arisco, né? Mas também tem uma gíria, como tchê no sul. A gíria seria como se fosse legal, uma interjeição de legal, ou também um homem valente, alguém que é valente e destemido, né? Então, aqui só para explicações rápidas do biru ou bagual, né? Aliás, biru, misturei o nome pirata com Chiru ou bagual. Chiru é o personagem dele. E ele me mandou junto desses dois materiais a explicação. Eu vou ler para vocês porque é muito interessante. Aqui está a carta que veio junto. Prezado Gazi, 9 de janeiro de 2023, segunda-feira. É uma satisfação te enviar esse material do Chiru. Espero que aprecies. O álbum Chiru e los Dinossauros é a primeira parte da saga e edição que te envio traduzida para o espanhol. Também foi traduzida para o francês e o italiano e está sendo traduzida para o alemão. Essa edição publicada também em português está esgotada. Então por isso que eu não tenho o volume 1, eu tenho na verdade o volume 2 que ele havia me mandado. A publicação em 4 línguas latinas foi lançada em 2016 em Paris, no 4º Festival do Rio Grande do Sul de Paris, evento promovido pela Sol do Sul Associação, uma associação de gaúchos que residem lá, então lá na França. Também fui ao interior da França, a um lugar chamado Saint-Just-le-Mortel, ao 35º Festival Internacional de la Caricature e do Dessin de Presse e do Humor. Quer dizer, o 35º Festival Internacional da Caricatura e do Desenho de Imprensa e de Humor. O Chiru esteve por lá, nos representando o Rio Grande do Sul e o Brasil. Grande abraço, amigo Birata. Com relação ao evento que ele menciona, eu também quero colocar aqui para vocês. Eu estou com ele aberto aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui nós já vimos, né? Aqui está só antes de continuar, né? Agora tem que ficar fechando essas notificações. Bom, o personagem Chiru Lautério, tem o Facebook dele aqui, o personagem mais bagual das HQs brasileiras, né? Mais legal, então. Mais legal ou mais valente ou valente, né? Com relação ao festival, estou com ele aberto aqui. Então, assim, 35º Festival Internacional da Caricatura e do Desenho de Imprensa e de Humor. Está aqui o cartaz da época. Eu consegui alguns links, mas o principal que eu vi foi esse. Foi realizado em 2016, onde esteve presente também o trabalho do Birata, que é o Chiru, né? Principalmente o volume 1. Bem, aí... Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui, além desses detalhes aqui que eu queria passar para vocês. Então, eu li, na verdade, para esse Gazine de hoje, quando ele me mandou a primeira leva, em 2014, eu havia começado a ler alguns deles, né, principalmente 2, que eram o Chiru Lautério contra a Morte e o dos Dinossauros, né? Aliás, volume 2. Que é esse aqui. Este aqui, né? Mas hoje eu resolvi, como fazia muito tempo eu não havia acabado a leitura, eu resolvi ler. O material novo, completo, né? E li quase todo, sim. Quer dizer, em alguns momentos um pouco mais rápido, mas li todo ele. Inclusive o primeiro aqui, né? Eu achei muito interessante porque ele faz um trabalho cultural de resgate
Primeiro com os termos que ele usa, que são termos como a gente viu, Xiru, Bagual, tem muitos outros termos aqui, precisaria achar agora, mas além disso, ele puxa o regionalismo, mas também com algo que tem a ver com ficção científica ou ficção fantástica, né? Porque dos dinossauros é como se o personagem Xiru se deparasse com alguns dinossauros que aparecem ali na região, no Pampa. Não é bem Pampa, é uma região lá do sul. Inclusive, ele se percebe, ou se apercebe, né? Numa área mais seca que o normal. E aí aparecem os seres pré-históricos que ele desenha aqui, né? Primeiro, deixa eu achar alguns aqui só para mostrar para vocês, estão vendo aqui? Se eu não me engano, esse aqui é um dos primeiros répteis pré-históricos de Sinodontes, talvez, eu não sei se eu errei o nome agora. E depois, na verdade, ele faz uma pesquisa, né? Tanto na era, que era terciária, secundária, eu realmente não vou me lembrar, mas ele faz uma pesquisa e puxa os seres pré-históricos daquele período, né? E trabalha com eles. Agora, o personagem desconhece isso e depois o personagem se depara com um alemão que fala português, meio mal, mas fala, e eles, aqui no caso em espanhol, porque foi traduzido para o espanhol, né? E eles dialogam. E ele explica que ele criou uma máquina que traz seres do passado. E aí ele consegue, então, trazer esses dinossauros, obviamente, da pré-história para o presente, né? E aqui mostrar para vocês alguns detalhes das HQs. O número 2, que tem uma continuidade, há uma fazenda, e esse dono dessa fazenda, aqui vocês estão vendo os animais, né? Que eles acabam tomando como se fossem, enfim, gado, sabendo que não são gado, claro, e tentam experimentar a carne, o couro, né? No fim, as questões do desenvolvimento do roteiro fazem com que esses bichos primeiro sumam, voltem para o passado, e num outro acidente temporal eles trazem um carnívoro maior, mais perigoso, né? Que também eu esqueci o nome agora, mas vou lembrar depois. Aliás, eles trazem dois tipos, né, de animais. Esses substituem os primeiros e depois vem esse outro maior, né, mais perigoso. E o cientista vai explicando. Tem algum momento ou outro que explica também questão ambiental, né, a seca que vai aumentando. Então, o autor, o Birata, ele vai trabalhando com esses conceitos, né, do clima, das problemáticas que o ser humano está trazendo. E, enquanto isso, vem a ficção fantástica. Um pouco de humor, em algum momento também, é bem interessante, né? E os traços que ele tem, os desenhos, são muito bons. São um pouco caricaturais, né? Pendendo para o natural, mas indo para o caricatural. E tem uma arte final, um preto e branco de nanquim, que me lembra um pouco o desenho de um outro contemporâneo do Rio Grande do Sul, onde mora o Birata, né? Que é o Edgar Vasquez, criador do personagem muito famoso, o Rango. O Rango é um personagem que é bem magrinho, que é a metáfora para as pessoas que passam fome no nosso país. Então vale vocês conhecerem. É um humor, mas é um humor crítico, né? Mas voltando aqui para o trabalho do Birata, ele resgata isso e depois a história do meio do caminho em diante, eles passam então a trazer do passado figuras, cantores famosos daquela região, que inclui outros países também, como o Uruguai, são famosos naquela região, né? Aqui tem. E eles fazem um show, como se fosse um show virtual, trazendo esses cantores. É muito interessante esse trabalho de resgate que ele faz cultural da região. Então vale José Mendes, o Gaúcho Alegre, Noel Guarani, o Arauto da Nação Missioneira. Tá aqui. Então assim, as pessoas vão assistir. Primeiramente, então, o roteiro
ele vai passeando com essa questão da ficção fantástica com os dinossauros, depois vai para esse outro caminho que também é muito interessante. Eu não vou falar mais sobre isso porque é muito rico o trabalho dele, que poderia e deveria ser usado no Brasil todo, porque nós vamos conhecendo cada vez mais as características de cada região, inclusive o linguajar. O linguajar é algo muito interessante, porque a linguagem que ele usa, em muitos momentos, por exemplo, um dos personagens que ele retrata é esse Jaime Caetano Brown, que está retratado lá no álbum, né? Também como um dos visitantes. Mas, então, esses retratos que ele traz, com as musicalidades, inclusive, eles cantando as músicas, é muito instigante, assim, é muito criativo também, porque é uma história que vai daquilo que pode ser regionalista, mas ao mesmo tempo traz um viés fantástico, que é criativo, mas mantendo características da região do sul e das culturas, né? No caso daquela região, mas são culturas do Brasil, né? Da área específica ali, que abrange até outros países, como eu falei, Uruguai, Argentina, mas ele centra, claro, no Brasil. E o linguajar que ele utiliza é realmente muito interessante, porque a linguagem que ele faz para os álbuns, né, é uma linguagem com muita gíria, com muita informação regional, né? Por exemplo, aqui, então tá lá, Chiru Lautério, o personagem mais bagual das HQs brasileiras. E aí, nesse link aqui, que eu vou deixar depois escrito na descrição do vídeo, ele vai contando, vai explicando que ele teve a ideia na verdade, ele teve a ideia quando ele era novo, ele era adolescente, com 15 anos. E aí depois, na década de 70, ele fez a primeira revista, né, com material que ele publicava nos jornais. Ele passou a publicar nos jornais na década de 70, os jornais da região de lá, vários jornais. E aí ele vai contando e mostrando como que foi esse progresso, esse desenvolvimento, inclusive as traduções do Chiru Lautério, que ele diz aqui, o mesmo que eu li agora há pouco na carta que ele me descreveu também, eu li para vocês aqui, dos álbuns traduzidos, né? E aqui mostram os álbuns também, e todo esse caminhar, né, esse desenvolvimento de cada álbum. Por exemplo, Chiru Lautério, O Ginete. Então, vocês acabam pesquisando, a gente que vai lendo acaba pesquisando com o dicionário do lado muitos itens que são da região, né? Mais ou menos como assim, num paralelo. Na década de 80 para 90, quando eu fazia a faculdade de artes, eu conseguia comprar nos sebos em São Paulo álbuns dos Passageiros do Vento do François Bourgeon, como esse álbum aqui, que eram produzidos na França, mas aqui havia no Brasil, em sebos, as versões da Meribérica Liber, que a publicava em Portugal, né? Então em língua portuguesa. Eu li esses álbuns, são 5 álbuns, eu os li com o dicionário na mão, porque os termos em português de Portugal, na tradução do francês, que já era complexa, o autor utilizava nomes para descrever muitos detalhes das regiões da África e também, não os detalhes só, detalhes de embarcações dos navios, que eram os navios negreiros, mastro a gente conhece, mas tinha outros detalhes, outros nomes que a gente não conhecia, né, que a gente não conhece. Então tem todo um estudo, todo um palavreado complexo que é usado nesses álbuns de quadrinhos, como uma literatura que busca coerência com relação à história originalmente. E o material do Chiru Lautério, ele faz algo parecido, né, nesse ponto. O leitor acaba identificando muito diálogo entre os personagens, né?
que tem a ver com a área, com a região. Esse álbum aqui, Não Adianta Espernear, Chiru, Tua Hora Chegou, Te Deita. Alapuca, que é... eu pensava que era Arapuca, não é. É Alapuxa, que é um outro significado, né, que tem a ver com algo que deu errado, né? Alguma coisa que deu errado. Então, é um regionalismo, é bem interessante. Tanto que ele explica aqui no álbum, o próprio autor, na verdade, coloca essa fala em algum momento. É que eu não vou achar aqui. Estou abrindo o álbum e não estou mostrando para vocês aqui. Eu estou com o álbum aberto aqui. Tem todo o histórico em cada álbum tem os históricos da produção do álbum. Aqui, por exemplo, tem um prefácio rápido, simples, pequeno, né, mas bonito, do Canini, que foi um grande quadrinista também do Rio Grande do Sul. Canini que criou o Cactus Kid, que vale a pena vocês conhecerem também, que é um personagem que parodia o Velho Oeste, mas saía nas revistas da Editora Abril, a revista Cras, que é uma revista da década de 70. E cada álbum, esse aqui Contra a Morte, inclusive, me lembra um outro trabalho que não tem a ver com esse aqui, mas é um trabalho bem interessante que eu vou mostrar agora para vocês aqui, que aqui é o Chiru Lautério Contra a Morte, né? E o Jim Starlin, para Marvel Comics, ele chegou a fazer a história do Motoqueiro Fantasma, em que o Motoqueiro Fantasma luta contra a morte também. Então, também há outros tipos de HQs que levam a essa situação, ou até mesmo uma HQ minha. Eu cheguei a fazer em 1987, quando eu estava retornando aos quadrinhos, já com uma visão fantástico-filosófica da vida, sem ter essa noção de fantástico-filosófica. Eu fiz essa HQ de uma página, que foi estreou, né, no fanzine em preto e branco, no fanzine Barata. A história é bioexistência e faz a apresentação da morte. Mas, enfim, essas correlações existem de acordo com cada autor, né? Agora, eu queria fazer mais algumas assertivas aqui com relação aos quadrinhos do Birata, no sentido de que no Guia dos Quadrinhos eu acabei encontrando uma revista que o Birata menciona num dos álbuns, porque o Birata ele chegou a publicar muitos quadrinhos dele, né, do Chiru, em jornais e depois em algumas revistas. E ele menciona num dos álbuns que uma das revistas em que ele chegou a publicar o material dele foi essa revista Quadrinhos, né? E aí eu abri aqui no Guia dos Quadrinhos, eram 4 números, foram publicados em 1979. Essa revista Quadrinhos, na número 1, ela faz menção ao Birata. E vocês veem aqui o personagem dele, né? Eu não conheço essa revista, fiquei curioso em saber que ela existiu. E ela é muito próxima, se não até seja um fanzine, né? Porque os fanzines, muitas vezes, eles eram publicados como revistas. Os autores pensavam nas publicações independentes como revista. Em alguns casos eram fanzines e depois eles tinham essa noção, ou senão eles não ligavam para essa noção. Mas em muitos casos, esse imbricamento entre os quadrinhos, entre as revistas de quadrinhos e os fanzines era bem claro, como até hoje ainda existe, né? Então, essa Quadrinhos, curiosamente, para mim, era um excelente fanzine, pelo jeito que eu cheguei a não conhecer. Se alguém tiver mais dados sobre isso, o próprio Birata depois para me informar, né? Curioso, ainda bem que no Guia dos Quadrinhos tem essa elencagem com esses 4 números aí. Resumidamente, então, eu quis abordar toda essa epopeia do material que o Birata me enviou, né? Que é muito interessante, o Birata chegou a ser premiado pelo Angelo Agostini, como eu mostrei no início do vídeo, chegou a levar o trabalho dele para a França, né? Trabalha também com quadrinhos na área da educação, e o fenomenal é que a maior parte desse material é realmente independente, não são fanzines, a gente pode
prozine, semi-prozine, mas não é bem isso também não. São álbuns independentes de quadrinhos. Mas em cada álbum tem publicidade, propaganda, e ele mesmo explica que ele precisou disso para poder bancar as edições, as tiragens. Então tem muito também do que é o quadrinho independente, solicitando verba, solicitando auxílio financeiro, né? Nós, quando fizemos o Matrix, eu e o grupo, final da década de 80 para 90, o fanzine Matrix, também tivemos alguma outra publicidade, inclusive da banca Comics na época, né? Mas isso aqui lembra muito, esse tipo de auxílio, lembra demais até o atual Catarse, né? As atuais plataformas de auxílio financeiro, né? Só que como não existia internet na época, digamos assim, nesse nível, né? Ou ainda estava começando ou engatinhando, não existia essa possibilidade, né? Então, vocês veem que aqui no rodapé desse álbum do Shiro e os Dinossauros, volume 2, todo o rodapé é ilustrado por vinhetas pequenas, horizontais, com publicidade. Não só de lojas, enfim, de lojas de quadrinhos ou de outros temas, como também até cartoons e caricaturas e tiras do próprio, por exemplo, quadrinistas aqui do Bira, né? Então, ele recebia essas verbas para poder publicar em preto e branco, com essa qualidade que é muito boa, o papel da capa brilhante, colorida, embora o papel interno seja um papel não muito branco, mas é até bom para leitura, é melhor para leitura o que não seja muito branco, mas uma folha até grossa, né? Então é isso, o trabalho dele é digno de louvor, com muito conhecimento, não só regionalista, mas também ele faz umas assertivas de ficção fantástica, ficção científica, trabalha isso junto, e um pouco do filosófico humorístico também, e nos deixa cada vez mais ricos com relação ao manancial cultural e artístico, né? Não deixa de ser artístico o trabalho do Birata, que eu realmente agradeço todo o material que ele me enviou. Acabei de enviar para ele em contrapartida também alguns fanzines meus, inclusive um dos álbuns Home Eternos que eu publiquei. Mas é isso, o Gazine de hoje é para explorar esse trabalho independente, pouco conhecido no Brasil, mas que deve cada vez mais se tornar reconhecido como uma das alas do quadrinho nacional e também das publicações independentes, né? Nesse caso, importantíssimo igualmente. É isso, antes do próximo Gazine, eu mando um abraço aqui para o Birata e parabenizo pelo trabalho dele, que continue firme. E até o próximo Gazine.